Posso consertar por comida. Zombaram do ex-presidiário, sem saber que era lenda do automobilismo. Saiam daqui antes que eu chame a polícia. O grito de Carlos Santos ecoou pela oficina Premium Auto, fazendo todos os funcionários pararem o que estavam fazendo para olhar. No centro da confusão, um homem de cerca de 45 anos permanecia imóvel, as mãos calejadas segurando um boné desgastado, os olhos fixos no chão de concreto, manchado de óleo. João Silva tinha acabado de sair da prisão há 3 semanas. 5 anos atrás, uma briga que começou como defesa própria terminou com ele sendo condenado por agressão. 5 anos que destruíram tudo: sua oficina, sua reputação, seus relacionamentos. Agora, com apenas $23 no bolso e roupas doadas pela igreja, ele havia caminhado 8 quarteirões, até ali depois de ouvir o barulho inconfundível de um motor com problemas sérios. Por favor, senhor, João disse, a voz rouca de quem passou tempo demais em silêncio. Só quero ajudar. Ouvi o barulho do Mercedes vermelho quando passou na rua. O problema não é o que vocês estão pensando. Carlos riu alto, um som cruel que fez os outros mecânicos, André, Ricardo e Fernando, trocarem olhares desconfortáveis. Você ouviu o barulho? Cara, você não tem nem onde morar direito e quer me ensinar sobre carros alemães que custam mais que sua vida inteira. A proprietária do Mercedes, Ana Costa, uma advogada de 38 anos, estava encostada na parede há 2 horas observando 3 mecânicos profissionais falharem miseravelmente em diagnosticar porque seu carro de $80 mil simplesmente morria em semáforos. Ela tinha uma audiência crucial em 4 horas, um caso que poderia definir sua carreira, e estava presa ali vendo sua única chance de chegar a tempo escorrer pelos dedos. Carlos, ela interrompeu, eles estão há 2 horas nisso. Que mal pode fazer deixar ele dar uma olhada? Senhora Costa, por favor, Carlos respondeu, limpando as mãos sujas numa toalha já imunda. Este é um estabelecimento sério. Não podemos deixar qualquer um mexer em seu carro. João deu um passo à frente, ignorando os olhares hostis. O sensor de posição da árvore de comando está enviando sinal inconsistente para a central. É por isso que o motor corta em marcha lenta. Vocês estão procurando problema mecânico, mas carros modernos falham por eletrônica. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelo som do ventilador industrial girando no teto. André, o mecânico mais novo, franziu a testa. Ricardo e Fernando se entreolharam com uma expressão que João conhecia bem, a mesma que via nos rostos dos guardas quando eles não sabiam se ele estava blefando ou realmente sabia de algo que eles desconheciam. Carlos forçou uma risada, mas havia algo diferente em sua voz. Sensor da árvore de comando? Cara, você nem sabe falar direito o nome das peças se quer impressionar a gente. Camshaft Position Sensor. João repetiu em inglês técnico, seus olhos encontrando Diana pela primeira vez. Quando falha parcialmente, o SU entra em modo de proteção e corta a injeção. É código P0016 ou P0017, dependendo do cilindro. Ana sentiu algo se mexer em seu peito. Havia uma calma naquele homem, uma certeza tranquila que contrastava brutalmente com a arrogância nervosa dos mecânicos. Como você sabe tanto sobre isso? João hesitou. Por um momento, seus olhos revelaram uma profundidade que não combinava com as roupas surradas e a barba por fazer. Trabalhei com carros a vida toda. Onde? Carlos pressionou, claramente incomodado. Vários lugares. João respondeu evasivamente, mas algo em sua postura mudou. Por um segundo, Ana viu não um ex-presidiário pedindo por comida, mas um homem que já comandou respeito, que já soube exatamente quem era. Carlos Santos não era apenas arrogante, ele era perigoso quando se sentia ameaçado. Aos 52 anos, havia construído sua reputação na Premium Auto explorando a insegurança dos clientes ricos e a ignorância deles sobre mecânica. Cobrava fortunas por reparos desnecessários, sempre com aquele sorriso confiante que escondia sua mediocridade técnica real. Escuta aqui, presidiário. Carlos cuspiu as palavras como veneno, se aproximando de João com os punhos cerrados. Você pode impressionar a madame com suas palavrinhas técnicas, mas eu sei exatamente o que você é. Um criminoso desesperado tentando se passar por mecânico. André, Ricardo e Fernando ficaram desconfortáveis, mas nenhum deles ousou intervir. Conheciam Carlos há anos,
Sabiam que ele era capaz de demitir qualquer um que questionasse sua autoridade, e empregos na área automobilística não eram fáceis de encontrar naquela cidade. Ana observava a tensão crescer, mas algo no comportamento de João a intrigava profundamente. Enquanto Carlos se tornava mais agressivo, João permanecia calmo, quase experiente em lidar com intimidação. Senhor Santos, ela disse, meu carro ainda não está funcionando e já se passaram 2 horas e meia. Vai funcionar, senhora Costa. Só preciso de mais tempo para fazer o serviço correto, não esses truques de rua que ele está sugerindo. João deu um passo para trás, mas seus olhos não saíram de Carlos. Posso provar que estou certo. Me deem 5 minutos e um scanner OBD. Scanner? Carlos riu com desprezo. Você nem sabe quanto custa um equipamento desses. Nossa máquina de diagnóstico vale $15.000. Então usem ela. João respondeu simplesmente. Se eu estiver errado sobre o código de eu, vou embora e nunca mais incomodo vocês. A proposta pegou Carlos desprevenido. Ele havia apostado que João estava blefando, mas agora estava encurralado. Se aceitasse e João estivesse certo, sua credibilidade estaria destruída na frente de uma cliente importante. Se recusasse, pareceria estar com medo de um ex-presidiário. E o que você ganha se estiver certo? Carlos perguntou, tentando soar superior. Um sanduíche, João respondeu sem hesitar. Qualquer coisa, não como desde ontem. O silêncio foi constrangedor. Ana sentiu o coração apertar ao imaginar um homem passando fome enquanto 3 mecânicos incompetentes desperdiçavam seu tempo e dinheiro. Carlos, faça o teste. Carlos respirou fundo, sabendo que não tinha escolha. Trouxe o scanner. Conectou ao Mercedes e navegou pelos menus com movimentos deliberadamente lentos, esperando que João não soubesse interpretar os códigos. Mas quando a tela mostrou P0016, Crankshaft Position Correlation, o rosto de Carlos empalideceu visivelmente. João não sorriu, não comemorou, simplesmente assentiu. Sensor da árvore de comando do Banco 1. Como eu disse. André soltou um assobio baixo. Cara, ele acertou na mosca. Ricardo e Fernando se entreolharam, claramente impressionados, mas Carlos explodiu. Sorte, foi puro chute. Qualquer um pode acertar um código por acaso. Então teste outro carro, João sugeriu calmamente. Aquela picape azul ali fora. O proprietário reclamou de vibração no volante em alta velocidade. Certo? Não é problema de alinhamento como vocês pensam. Ana olhou pela janela e viu realmente uma picape azul estacionada. Como João sabia sobre ela? Carlos estava vermelho de raiva, mas Ana se adiantou. Faça o teste, Carlos. Eu pago pelos diagnósticos. O teste na picape revelou exatamente o que João havia previsto, um problema no eixo cardan que os mecânicos não haviam identificado. Depois foi a vez do sedã preto. João diagnosticou um vazamento no sistema de arrefecimento apenas ouvindo o motor por 10 segundos. A cada acerto, Carlos ficava mais furioso e desesperado. Este ex-presidiário estava humilhando publicamente sua competência profissional. E pior ainda, estava fazendo isso na frente de clientes que pagavam milhares de dólares pelos seus serviços. Isso não prova nada, Carlos gritou finalmente. Você pode ter trabalhado como ajudante em alguma oficina de 5ª categoria antes de ir preso. Isso não te torna mecânico de verdade. João parou e olhou diretamente para Carlos pela primeira vez. Quando falou, sua voz carregava uma autoridade que fez todos na oficina prestarem atenção. Você tem razão. Eu não sou mecânico de verdade. Carlos sorriu triunfante, mas João continuou. Eu sou engenheiro automotivo formado no MIT. E antes da prisão, eu projetava motores que você nunca teria capacidade nem de entender, quanto mais de consertar. O impacto daquela revelação foi como uma bomba explodindo em câmera lenta, mas o que ninguém ali poderia imaginar era que aquela não era nem a metade da verdade sobre quem João Silva realmente era. O silêncio após a revelação sobre o MIT durou apenas alguns segundos, mas pareceu uma eternidade. André foi o primeiro a quebrar o gelo, sua voz saindo num sussurro. MIT? Cara, você está falando sério. João assentiu, mas havia algo mais em seus olhos, uma dor antiga que não se relacionava apenas com a prisão. Formei em 2018.
especialização em sistemas de propulsão híbrida. Ana sentiu seu instinto de advogada se ativar. Havia inconsistências na história. Se João era tão qualificado, o que realmente havia acontecido para ele acabar na cadeia? João, posso fazer uma pergunta pessoal? Antes se pudesse responder, Carlos explodiu novamente, mas agora havia desespero em sua voz. MIT ou não, você é um ex-presidiário. Criminoso. Não importa quantos diplomas tenha, você é perigoso. Perigoso? João repetiu a palavra como se fosse estrangeira. Senhor Santos, eu nunca machuquei ninguém que não tentasse me machucar primeiro. A forma como ele disse aquilo, calma, factual, sem emoção, fez Ana perceber algo importante. João não estava se defendendo como um inocente. Estava sendo honesto sobre quem era, e isso incluía reconhecer que havia, sim, ferido alguém. Ricardo se aproximou cautelosamente. João, cara, se você entende tanto assim de caos, por que não abriu sua própria oficina quando saiu da prisão? A pergunta pegou João despreparado. Por um momento, sua máscara de tranquilidade rachou, revelando uma vulnerabilidade profunda. Por que ninguém contrata ex-presidiários? Muito menos para mexer em carros caros. E por quê? Ele hesitou. Porque algumas coisas que você perde não podem ser recuperadas. Ana observou a interação com crescente interesse. Como advogada criminal, ela conhecia aquele olhar. Era o mesmo que via nos olhos dos seus clientes quando falavam sobre as consequências reais do sistema prisional. Não apenas o tempo perdido, mas as portas permanentemente fechadas, a destruição completa de uma vida anterior. E sobre o Mercedes, ela perguntou diretamente: você realmente pode consertá-lo? João olhou para o carro, depois para ela. Posso, mas vou precisar de duas coisas. Quais? Primeiro, acesso ao scanner por mais 10 minutos. Segundo, ele olhou para Carlos com uma expressão que não era hostil, mas também não era amigável. Que ele pare de me atrapalhar. Carlos começou a protestar, mas Ana o interrompeu. Carlos, saia da oficina. Vá tomar um café. Senhora Costa, eu não posso deixar um criminoso sozinho com seu carro. Ele não vai estar sozinho. André, Ricardo e Fernando vão ficar aqui. E eu também. Sua voz carregava a autoridade de alguém acostumada a ser obedecida em tribunais. Agora saia. Carlos saiu batendo a porta, murmurando palavrões, mas não antes de lançar um olhar de ódio puro para João. Era o olhar de um homem que sabia que sua incompetência estava sendo exposta e que estava planejando vingança. Com Carlos fora, a atmosfera na oficina mudou completamente. João se aproximou do Mercedes e abriu o capô com movimentos precisos, econômicos. Suas mãos se moviam como as de um cirurgião, cada gesto calculado, sem desperdício. André, você pode trazer uma chave de fenda Phillips número 2, uma chave de boca 10 milímetros. André trouxe as ferramentas, observando fascinado como João localizava os componentes sem hesitar, sem consultar manual, sem perder tempo procurando. Como você sabe onde tudo está? Ricardo perguntou. Por que eu ajudei a projetar sistemas como este? João respondeu, removendo cuidadosamente o sensor defeituoso. Trabalhei na Mercedes como consultor entre 2019 e 2021. Ana sentiu o queixo cair. Você trabalhou na Mercedes-Benz. Divisão de Pesquisa e Desenvolvimento. Sistemas de injeção direta para motores turbo. João examinou o sensor sob a luz. Este aqui tem uma microfissura no encapsulamento. Permite a entrada de umidade, causando leituras inconsistentes. Fernando se aproximou mais. Cara, isso é incrível. Você é tipo um gênio dos carros. João não respondeu imediatamente. Estava instalando um sensor novo que André havia encontrado no estoque. Seus movimentos fluidos seguros. Era, ele disse finalmente, antes de tudo desmoronar. Ana não conseguiu se conter. João, o que aconteceu? Por que você foi preso? Ele parou de trabalhar e a olhou diretamente. Porque defendi uma mulher que estava sendo agredida por 3 homens num estacionamento. Um deles não sobreviveu ao ferimento na cabeça. A honestidade brutal da resposta deixou todos em silêncio. Não havia autopiedade, não havia tentativa de justificação.
Apenas os fatos. E por isso você perdeu tudo? Ela perguntou suavemente. Perdi o emprego, a casa, a noiva. João voltou a trabalhar no motor. Perdi a vida que levei 15 anos para construir, por causa de uma decisão que tomei em 30 segundos. Ricardo engoliu em seco. Cara, mas você fez a coisa certa. A coisa certa me custou 5 anos de liberdade e uma reputação que nunca mais vou recuperar. João fechou o capô e limpou as mãos. Mas faria de novo. Ana ligou Mercedes. O motor ronronou perfeitamente, suave como seda. Pela primeira vez em semanas, seu carro funcionava como deveria. Inacreditável, ela murmurou, saindo do veículo. Como você fez isso em 15 minutos quando eles levaram 3 horas sem resultado? João encolheu os ombros. Eles procuravam problemas comuns. Eu conheço os problemas raros. Naquele momento, Ana tomou uma decisão que mudaria tudo. João, preciso te fazer uma proposta. Mas antes... Ela olhou ao redor para garantir que Carlos não havia voltado. Preciso que você saiba que descobri algo sobre você que nem você mesmo suspeita ainda. O que você descobriu sobre mim? João perguntou, uma tensão nova aparecendo em sua voz. Ana tirou o celular do bolso e mostrou uma foto na tela. Era João, mais jovem, cabelo escuro bem cortado, sorrindo ao lado de um carro de Fórmula 1. Você não é apenas João Silva, engenheiro. Você é João Relâmpago Silva, ex-piloto da IndyCar Series. O mundo parou. André, Ricardo e Fernando olharam da foto para João, tentando processar a informação. O homem maltrapilho que havia pedido comida em troca de trabalho era uma lenda do automobilismo americano. Impossível, Ricardo sussurrou. Relâmpago Silva desapareceu depois daquele acidente em 2019. João fechou os olhos, como se a memória fosse uma ferida física. Eu não desapareci. Eu morri naquele dia. O homem que vocês estão vendo é só o que sobrou. Ana se aproximou devagar. João, você ganhou 12 corridas na IndyCar. Foi terceiro no campeonato em 2018. Era considerado um dos pilotos mais promissores da história. E aí batia 280 km por hora em Indianápolis. João respondeu com amargura. 3 meses no hospital, 2 anos de fisioterapia. E quando finalmente voltei às pistas, descobri que ter medo de morrer não combina com corridas de alta velocidade. André balançou a cabeça incrédulo. Cara, você era meu herói quando eu era adolescente. Eu vi todas as suas corridas. Seu herói. João riu sem humor. André, eu era um covarde que abandonou o esporte porque perdeu a coragem. Depois me tornei um ex-presidiário que pede comida em oficina. Não sou herói de ninguém. Foi quando Carlos voltou, trazendo consigo 2 homens de terno, claramente autoridade de algum tipo. Seu rosto exibia um sorriso malicioso de triunfo. Pessoal, estes são os inspetores da Comissão de Regulamentação Automotiva do Estado. Vim denunciar que temos um criminoso operando ilegalmente em nossa oficina. Um dos inspetores se adiantou. Senhor Silva, preciso ver sua licença para trabalhar com veículos automotores. João não respondeu. Simplesmente ficou parado, sabendo que não possuía nenhuma licença. E sua carteira de trabalho atual? O segundo inspetor acrescentou. Ele não tem nada disso, Carlos disse triunfante. É um ex-presidiário operando ilegalmente. Quero ele removido imediatamente. Ana sentiu a raiva explodir em seu peito. Um momento. Este homem acabou de resolver um problema que 3 mecânicos licenciados não conseguiram em 3 horas. Senhora, isso é irrelevante. O primeiro inspetor respondeu. Trabalho automotivo sem licença é crime. Senhor Silva, você está sendo autuado. João aceitou a multa em silêncio, mas Ana não estava terminando. Inspetores, posso fazer algumas perguntas sobre o Sr. Santos antes de vocês saírem? Carlos empalideceu. Do que você está falando? Ana sorriu. Era o sorriso que ela usava no tribunal quando estava prestes a destruir uma testemunha. Bem, já que estamos falando de regulamentações. Ela tirou o celular e começou a gravar. Carlos, você pode explicar por que cobrou da senhora Wilson $4.800 para reconstruir o motor do Audi dela na semana passada? O que isso tem a ver com?
especialmente considerando que o problema era apenas uma válvula termostática de $40. Ana continuou implacável. Tenho aqui o relatório de um perito independente que examinou o trabalho. O rosto de Carlos ficou vermelho. Você não pode provar nada. Posso sim. Ana se virou para os inspetores. Senhores, tenho documentação de pelo menos 15 casos nos últimos 2 anos onde este estabelecimento cobrou por serviços desnecessários, usando peças falsificadas como originais e realizando reparos que, na verdade, causaram mais danos. André, Ricardo e Fernando se entreolharam. Todos sabiam que Ana estava certa. Haviam presenciado Carlos ordenar correções desnecessárias para inflar orçamentos. Isso é calúnia. Carlos gaguejou. É justiça, Ana replicou. E aqui está o melhor de tudo. Ela mostrou outro documento. Senhor Santos, sua própria licença para operar oficina mecânica expirou há 8 meses. Você está operando ilegalmente há mais tempo que qualquer um nesta sala. O silêncio foi ensurdecedor. Os inspetores olharam para Carlos com uma expressão completamente diferente. Senhor Santos, o primeiro inspetor disse devagar, vai precisar vir conosco para esclarecimentos. Espera! Carlos gritou, entrando em pânico. Vocês não podem. Eu denunciei ele primeiro. E nós agradecemos pela denúncia. O segundo inspetor respondeu. Também vamos investigar as acusações contra o Sr. Silva. Mas primeiro, vamos resolver suas próprias irregularidades. Enquanto Carlos era escoltado para fora, Ana se virou para João. João, tenho uma proposta para você. Que tal se tornamos sócios? João olhou confuso. Sócios em quê? Eu compro esta oficina. Você a administra, legalmente, com todas as licenças necessárias. Ana sorriu. Silva e Costa Automotive. Tem um bom som, não acha? André explodiu em comemoração. Cara, isso seria incrível. Ricardo e Fernando se juntaram aos gritos de aprovação, mas João permaneceu calado, processando a proposta. Por que faria isso por mim? Ele perguntou finalmente. Ana olhou diretamente em seus olhos. Porque às vezes a vida nos dá uma segunda chance para fazer a coisa certa. E por quê, João Silva, você não é apenas um ex-presidiário ou um ex-piloto. Você é alguém que ainda tem muito para oferecer ao mundo. E naquele momento, pela primeira vez em 5 anos, João sentiu algo que havia esquecido completamente. Esperança. 6 meses depois, João estava parado na frente de Silva e Costa Automotive, observando a fila de carros de luxo esperando atendimento. A oficina havia se tornado a mais procurada da cidade, não apenas pelos preços justos, mas pela competência técnica excepcional. André se aproximou carregando um relatório. João, fechamos este mês com 847% de aumento na receita comparado à gestão anterior. E olha só isso, temos lista de espera de 3 semanas. João sorriu, um sorriso genuíno que havia demorado meses para reaparecer. E os rapazes, Ricardo e Fernando, estão se adaptando bem. São os melhores funcionários que já tivemos. Você transformou completamente a forma como eles enxergam a profissão. A verdade era que João havia feito mais que reformar uma oficina. Havia criado uma família. Ricardo agora frequentava aulas noturnas de engenharia mecânica, inspirado pelo exemplo do chefe. Fernando havia descoberto talento para diagnósticos eletrônicos e se tornado especialista em sistemas híbridos. André assumiu a gerência administrativa, liberando João para se concentrar nos casos mais complexos. Ana entrou na oficina carregando café e os jornais da manhã. João, você precisa ver isso. Ela abriu o jornal na seção de negócios, mostrando uma matéria com foto deles dois na frente da oficina. Do presídio ao sucesso. Como um ex-presidiário se tornou o mecânico mais procurado da cidade. João leu em voz alta. Ana, você não deveria ter dado essa entrevista. Claro que deveria. As pessoas precisam saber que segundas chances funcionam quando dadas às pessoas certas. Ana se sentou na mesa ao lado dele. Aliás, tenho novidades. Que tipo de novidades? Carlos foi condenado a 2 anos de prisão por fraude comercial e formação de esquema para lesionar consumidores. 15 famílias foram ressarcidas integralmente. João assentiu, mas não havia satisfação em sua expressão.
E quanto à licença dele, cassada permanentemente. Nunca mais poderá operar na área automotiva. Ana observou a reação dele. Você não parece satisfeito. Não sinto prazer com a queda de ninguém. João respondeu. Carlos era incompetente e desonesto, mas destruir a vida de alguém não me traz alegria. Ricardo apareceu na porta, interrompendo a conversa. João, tem um cara aqui que quer falar com você. Diz que é jornalista da Motor Sports International. João e Ana se entreolharam. A imprensa especializada em automobilismo havia começado a conectar os pontos entre o mecânico João Silva e o ex-piloto Relâmpago Silva. O jornalista, um homem de meia-idade chamado Luiz Mendes, se apresentou respeitosamente. Senhor Silva, gostaria de fazer algumas perguntas sobre sua transição do automobilismo para a mecânica. Não houve transição. João respondeu honestamente. Houve um fim e um recomeço. Mas, senhor, você tem apenas 45 anos. Muitos pilotos da sua idade ainda estão competindo. Nunca considerou voltar. João olhou pela janela da oficina, vendo André explicar pacientemente um diagnóstico para um cliente idoso, Ricardo ajudando uma mãe solteira com um orçamento acessível, Fernando ensinando um adolescente sobre manutenção preventiva. Luiz, ele disse finalmente, quando ocorria, meu sucesso beneficiava apenas a mim mesmo. Aqui, meu trabalho muda a vida de dezenas de pessoas todos os dias. Por que eu trocaria isso por troféus? O jornalista anotou a resposta, claramente impressionado. E sobre o preconceito, como lidou com as pessoas que o julgaram apenas por ser ex-presidiário? João pensou em Carlos, na humilhação inicial, na fome que passou, nas noites dormindo ao relento. O preconceito só tem poder sobre você se você acreditar que merece ser tratado mal. Quando você sabe quem realmente é, as opiniões dos outros se tornam apenas ruído. Ana sorriu, orgulhosa da sabedoria que João havia desenvolvido através da dor. Uma última pergunta, o jornalista disse. Que conselho daria para pessoas que estão passando pelo pior momento de suas vidas? João se levantou e caminhou até a foto emoldurada na parede. Ele e Ana no dia da inauguração da oficina, cercados por André, Ricardo, Fernando e dezenas de clientes satisfeitos. Que o fundo do poço não é seu endereço permanente. É só o lugar onde você para de cavar e começa a subir. Ele se virou para Luiz. 5 anos atrás eu estava dormindo em bancos de praça, rejeitado por todo mundo. Hoje eu tenho uma empresa próspera, funcionários que confiam em mim e uma parceira que acredita no meu potencial. E qual foi o segredo da transformação? João olhou para Ana, que assentiu encorajadoramente. Encontrar pessoas dispostas a ver além dos seus erros, se focar no que você ainda pode se tornar e, principalmente, perdoar a si mesmo pelos erros do passado. Depois que o jornalista saiu, a oficina voltou ao ritmo normal. João estava no final do expediente, organizando as ferramentas, quando um jovem de cerca de 20 anos se aproximou timidamente. Senhor Silva, meu nome é Diego. Eu saí da cadeia semana passada. Ouvi sua história no rádio. Queria saber se o senhor tem alguma vaga. João olhou para o rapaz. Viu nos olhos dele a mesma mistura de esperança e desespero que ele próprio havia sentido meses atrás. Você entende de carros, Diego? Não muito, senhor, mas posso aprender. Posso trabalhar duro. João sorriu. Ana, temos espaço para mais um aprendiz. Sempre temos espaço para quem quer recomeçar, ela respondeu. E naquele momento, João entendeu completamente o ciclo da vida. Ele havia recebido uma segunda chance de Ana, e agora estava passando adiante para Diego. A verdadeira vitória não era apenas sobre sua própria redenção, mas sobre sua capacidade de se tornar a ponte que outros precisavam para atravessar seus próprios abismos. 6 meses depois de pedir para consertar um carro em troca de comida, João Silva havia descoberto algo mais valioso que qualquer troféu de corrida. O poder transformador de dar às pessoas exatamente aquilo que ele mais precisou quando estava perdido, uma oportunidade de provar seu valor. Se essa história de recomeço e superação inspirou você, se inscreva no canal para mais histórias que provam que nunca é tarde demais para reescrever sua própria narrativa de vida.